Estou aqui com o Nico Barcelos, que é o diretor técnico do Campo Olímpico de Golfe. E aqui a gente está num bate-papo bem descontraído, dentro do Campo Olímpico de Golfe, nesse paraíso aqui. E Nico, fala pra gente aí um pouco da tua história aí nessa caminhada aí, que você é novinho, né, no esporte do golfe. Exatamente, eu comecei a jogar golfe com 6 anos de idade em Porto Alegre, venho de uma família de golfistas. Joguei dos 6 aos 10 anos, e aí quando chegou aos 10 anos, naquela época, uns 30, 40 anos atrás, a criança era muito segregada no campo de golfe. Ela não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, as competições, não tinha competições para as crianças. Então aos 10 anos de idade eu meio que me desinteressei um pouco no esporte, e aí comecei a fazer outra coisa. Quando eu comecei novamente com 13 anos, eu já tinha crescido bastante, passei por aquela fase de crescimento. Esticar, né? Ficar parecendo uma garça, né? Exatamente, eu cresci muito rápido, com 14, 15 anos eu já estava com a mesma altura que eu estou hoje. E aí eu comecei a bater a bola muito longe, comecei a sentir que o golfe me dava prazer de jogar. Aí treinei bastante, meu pai como coach, e aí aos 15, 16 anos eu já era o melhor juvenil brasileiro. Com 15 e 16 anos. Excelente. Já tinha ganho o Campeonato Brasileiro Juvenil. E aí eu botei na cabeça que eu queria estudar nos Estados Unidos. Eu queria ganhar uma bolsa e estudar de graça nos Estados Unidos, porque lá todos os grandes campeões saíram de lá. A estrutura lá é outra, né? Exatamente. Aí comecei a treinar bastante, comecei a ter bons resultados, acabei o colégio, ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Universidade da Geórgia. Uma universidade top 10 nos Estados Unidos. Então joguei com vários jogadores excelentes, fiz toda a faculdade de graça, não paguei um centavo. E aí quando acabou a faculdade eu virei profissional no dia seguinte. Virei profissional, joguei durante 15 anos no mundo inteiro. E aí quando eu tive meu primeiro filho eu fiquei pensando assim, pô, agora eu não posso ficar 10 meses viajando e 2 meses em casa por ano, né? Tem que começar a cuidar mais da família. E naquela época minha esposa me acompanhava muito nos torneios, né? Mas com uma criança pequena fica mais difícil. Aí me separei um pouco dos torneios, comecei a fase de ensinamentos, comecei a me preparar para ser coach, fiz vários cursos para ser coach. E aí comecei a dar aula no Itanhangá Golf Club. Aqui no Rio? Aqui no Rio de Janeiro. Eles me contrataram para fazer parte da escolinha de golfe do Itanhangá. E nós fizemos um excelente trabalho no Itanhangá, foi reconhecido pela Confederação Brasileira de Golfe como um dos melhores projetos de crianças, não só do Brasil como da América do Sul. De quando a quando? Foi de 96 até 2010, mais ou menos. Nossa, 14 anos? 14 anos, é. Legal. E aí, com esse reconhecimento que eu tive pelo trabalho, a Confederação Brasileira de Golfe me trabalhou para ser o coach nacional. Olha! E aí, 5 anos atrás, uns 4 anos antes das Olimpíadas, me contrataram para fazer parte do projeto olímpico, para ver se a gente conseguia classificar 3 jogadores, quer dizer, classificar jogadores para jogar as Olimpíadas e ajudar também na construção do campo de golfe.